Pessoal, eu vou gravar uns vídeos nessa semana para a gente fazer um reforço, para a gente entender melhor a respeito de congruência, né, de triângulos. Nesse problema aqui, tem dois conhecimentos que vocês precisam adquirir, que é o conhecimento de bissetriz. Esse conhecimento precisa saber. E o que é a bissetriz, então? Então, tem aqui um triângulo ABC. Essa linha que sai de B e vai na direção de D, ela é bissetriz, mas por causa do quê? Porque a bissetriz, ela pega esse ângulo, ó, tá vendo? E esse outro ângulo e divide bem no meio o ângulo B. De modo que, se aqui mede x, essa metade do ângulo, a outra metade aqui também vai medir x. Ou seja, esse ângulo B é 2x, x mais x. Esse ângulo A, ele é 29 graus. Aqui, ó, o A, eu arredondei aí para 29. E o ângulo C é 30 graus. Então, tem que então entender o que é bissetriz. Bissetriz é uma reta que divide o ângulo B ao meio. Ah, mas no ângulo C também tem bissetriz? Qualquer ângulo tem bissetriz, desde que a reta sai dividindo no meio. Só que aqui deu a bissetriz com relação ao ângulo B. Outra coisa que vocês precisam saber também, que a soma dos ângulos internos é 180 graus. É o que a gente vai fazer. Então, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, isso somado dá 180 graus. Vamos, então, trocar o ângulo. O A é 29, então troco o A por 29. O B é x mais x, que é 2x. E o C é 30. Somando, isso daqui tem que dar 180. Então, esse x aqui eu preciso ver quanto que ele vai ser. Para resolver uma equação, eu tenho que deixar o x isolado. Então, vamos primeiramente somar abaixo 2x, somar 29 mais 30 é 59, isso é igual a 180. Numa balança, você tira 59 de um lado, tem que tirar 59 do outro lado também. Do lado de cá, onde está o x, quando eu tiro 59, fica 2x. 180 tira 59, fica 121. Mas ainda o x está junto com o 2. Então, eu vou dividir os dois lados da equação por 2. Aqui, x, o 2 corta com 2, o x ficou sozinho. E agora, 121 dividido por 2, 61,5. Essa é a resposta. Ó, na aula de hoje, pessoal, eu vou falar um pouco de congruência de triângulos. Queria que vocês entendessem esse caso aqui, ó. Né? O caso lado, né? Você tem um lado e ele vai ficar bem no meio de dois ângulos. Esse é um caso de congruência. Congruência é quando você tem dois triângulos iguais. Então, é isso. Eu vou aqui desenhar um retângulo. O retângulo, ele tem uma característica, né? Essa, vamos falar que é de 5. Aqui eu vou fazer ele com 2. Aqui esse ângulo é reto, né? A gente já sabe. Aqui é 5. 5. E aqui é 2. O que o retângulo tem de especial? Esse lado e esse é igual, esse lado e esse lado é igual. E os ângulos também é uma coisa que a gente sabe, todos os ângulos aqui são retos. Então, agora vamos fazer uma diagonal no meio. Quando eu faço uma diagonal no meio, essa figura aqui, ó, passa a ser um triângulo e aqui outro triângulo. Então, vamos analisar se esses dois triângulos são congruentes. E qual o caso de congruência que ele tem? Bom, vamos analisar. Esse ângulo é 90, esse aqui é 90. Então, tem um ângulo. Né? Esse ângulo aqui, esse ângulo é igual. Então, esse lado é a mesma coisa que esse lado. E esse outro lado é a mesma coisa que esse outro lado. De modo que esse ângulo está no meio de dois lados. E aquele lá é igualzinho, um triângulo. Então, esses dois triângulos, né, o triângulo, por exemplo, ABC e o triângulo ADC, então, ó, o triângulo ABC, esse triângulo ABC
e o triângulo ADC, eles são congruentes. O símbolo do congruente é 3 pauzinhos assim, ó. ADC. ABC é congruente a ADC. Vou fazer mais um caso de congruência. Imagine aqui, ó, tem um triângulo ABC. Por esse lado aqui, AC, eu vou achar o meio dele, o ponto médio. A metade de AC é 5,5, então a metade de 5,5 vai ser 2,7. Aqui é o meio. Por esse ponto paralelo aqui, ó, eu vou fazer uma reta paralela. Tem que ser paralela, assim, aí aqui. Então, o que a gente conclui? Que esse lado e esse lado é igual, porque eu dividi o triângulo no meio. O meio de 5,5 é 2,7, tá certo. Agora eu vou fazer aqui a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar, descendo aqui bem pelo meio do triângulo, eu vou descer e formar um triângulo até aqui. Então, daqui até aqui, eu vou formar um triângulo. E aqui também eu vou formar um triângulo. Bom, a gente sabe que esse lado é igual a esse lado, né? Agora, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Por que que eu sei que é igual? Porque essa reta, ela tá em pé, e essa aqui também tá. Se essa reta tivesse, se ela continuasse, essas duas retas são paralelas. Então, esse ângulo e esse ângulo são iguais. Eles são correspondentes, eles estão depois da paralela, né? Esse lado aqui, ele veio até no meio. Então, esse lado é igual a esse lado. Então, eu tenho aqui um lado, um ângulo e um lado. De modo que esse triângulo aqui é APQ é igual a QOC. Então, ou seja, APQ é congruente a QOC. Qual o caso de congruência que ele é? Ele é pelo caso lado, um ângulo no meio e um lado. Então, quando a gente tem duas retas paralelas, dá o entender. Vou fazer mais um exemplo ainda. Pessoal, vamos entender mais um pouquinho com relação à congruência. Nessa questão, está dizendo que a reta R e a reta S é paralela. Então, suponha que aqui, ó, pelo ponto A e pelo ponto B, passa uma reta. Essa reta aqui, reta T. Essa reta, ela é transversal. Existe uma propriedade que fala, né, com relação a ângulos, né, a gente tem aqui que esse ângulo aqui, ó, ele está por dentro da paralela. Ó, os dois estão entre as duas paralelas RS, mas estão alternados. Então, esse ângulo e esse ângulo são iguais. Como que eu tenho certeza disso? Porque RS é paralela, né? Vamos pegar essa reta, esse ponto AB, que está dando 6 centímetros, e vamos dividir aqui no meio, bem aqui no meio. Então, e vamos fazer aqui uma reta qualquer. Vamos fazer uma reta qualquer. Então, aqui eu tenho esse ponto que ficou bem no meio. Então, eu tenho aqui o triângulo AMB, por exemplo, AMC, e tem aqui um triângulo BM e aqui D. Eu quero saber se AMC e BMD, eles são congruentes. Bom, eu já vi que nesse triângulo tem um ângulo e outro ângulo no outro triângulo que são iguais. Esse lado e esse lado são iguais, porque o segmento AB foi dividido no meio. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo, eles são opostos pelo vértice M. Então, esse ângulo e esse ângulo são iguais. Conclusão: esses dois triângulos são congruentes. Por qual caso? Então, tem um ângulo, um lado e um ângulo. Ó. Aqui também, ó, um ângulo, um lado e um ângulo. Então, pelo caso ALA.